Olá! Vamos estudar hoje o dia 8 do nosso livro Uma Vida com Propósito. A partir do dia 8, nós vamos estudar, vamos começar o estudo dos propósitos, que são 5 propósitos, tá? Então, o primeiro propósito começa, você foi planejado para agradar a Deus. Então, entra a parte o primeiro ponto, né, do nosso propósito é a adoração, que vai do dia 8 até o dia 14, tá bom? No propósito 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus, é a comunhão, que é do dia 15 ao dia 21. Criado para se tornar semelhante a Cristo, que vai do dia 22 ao 28. Propósito 4, você foi moldado para servir a Deus, de 29 a 35. Desculpa, o propósito 3 é o discipulado, tá? Semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus, do dia 29 ao dia 35, é o serviço. E o propósito 5, você foi feito para uma missão, que é do dia 36 ao dia 40, tá? Que é o propósito de missão. Depois tem um bônus de 2 dias, que aí eu vou explicar mais para frente. Então, vamos começar? O propósito número 1 é você foi planejado para agradar a Deus. Isaías 61, 3. O Senhor vai plantar este povo, eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Planejado para agradar a Deus. Apocalipse 4:11 diz: Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Salmos 149:4. O Senhor está contente com o seu povo. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante que nascemos, Deus esteve conosco, né? Lá do céu, uma testemunha invisível, mas se alegrou com o nosso nascimento. Ele não precisava criar a gente, mas ele criou para um propósito, para satisfazer ele, né? Algo, quando a gente cria algo, a gente fica feliz com aquilo, a gente se satisfaz com aquilo, e ele fez isso conosco. E aí nós existimos para benefício e glória dele, tá? Dar satisfação e viver por prazer de Deus é o primeiro propósito de vida, que é dizer adoração, tá? Alegrar a Deus. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Efésios 1, 5. Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer, por isso que ele nos deu 5 sentidos, as emoções, para a gente aproveitar, usufruir do que ele deixou para nós aqui, tá? Para não se tornar uma vida maçante, sabe? Então ele deixou para que a gente pudesse viver de forma mais leve. Com frequência nós esquecemos que também Deus tem emoções, sentimentos, né? Tem várias passagens bíblicas que mostram que Deus sofre, fica enciumado, sente compaixão, sente tristeza, satisfação, alegria, desfrute. Tem várias passagens que mostram isso. Dar prazer a Deus é o que chamamos de adoração. Salmos 147:11. O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. O que vem à mente quando a gente fala adoração? Muitos vão falar assim, comunhão, igreja, louvor. Geralmente associa a tocar na igreja, louvor, né? Mas não é isso, adoração, tá, gente? Faz parte, mas não é. Qualquer atitude nossa que agrade a Deus é uma adoração. Se a gente está lavando uma louça, né? Acabou um almoço, a família toda comeu, se reuniu, feliz ali, a gente está lavando uma louça, nós estamos agradando ao Senhor. Lavando uma roupa, passando uma vassoura, trabalhando, colocando em prática os nossos ensinamentos, levando a palavra de Deus, adorando a Ele, né? Louvando a Ele também, um cafezinho com um irmão, com uma pessoa que precisa de uma oração, orar por alguém, tudo isso é adoração, tudo isso é alegria para o Senhor. Qualquer atitude, né? Na verdade. Adoração é mais do que música. A adoração é um estilo de vida. Tá? Em nossa igreja, temos primeiro a adoração e depois o entendido, né? Mal entendido isso, porque todos os momentos do culto são um ato de adoração. A parte da oração, a leitura bíblica, o dízimo,
o apelo que é feito, tudo isso, até o silêncio, ele é parte da adoração a Deus, tá? Batismo, ceia também, tá falando aqui, né? Na verdade, a adoração é antes da música. Adão adorou no jardim e não tinha música, tá? Então, a adoração não é associado à música, tá, gente? Se a adoração fosse somente música, então só os que tocassem, cantassem para o Senhor, estariam o adorando. Sendo que às vezes tem muitos músicos que não têm o coração voltado ao Senhor, estão lá adorando, e aí aquele que está sentadinho sem tocar, está adorando mais do que aquele que está tocando, né? Mais grave é quando se utiliza o termo adoração associado a um estilo musical, por exemplo, louvor. Então, a adoração não quer dizer só que são louvores. Tem muitas músicas seculares que, claro, tomando muito cuidado com as letras, né? Tem muitas músicas seculares que também adoram ao Senhor. Falam da natureza, falam da perfeição, falam da vida. Então, também estão adorando ao Senhor. Tá? A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento de uma música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas elas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se elas são oferecidas ao Senhor em espírito e verdade, então é um ato de adoração. Por que a gente toca mais os louvores? A gente fala dos louvores porque os louvores é muito mais fácil a gente oferecer em espírito e verdade, né, do que uma música secular. O som de um grupo pode soar como um barulho para um grupo ou como pode soar como a felicidade de um outro grupo, né? Mas Deus gosta dessa variedade. Não existe nada que possamos definir como música cristã, existindo apenas a letra cristã, né? É a letra que... Desculpa, não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas uma letra cristã, não é a melodia, o som, o toque da música, né? Que a torna cristã. É a letra. Se tiver uma música sem letra, você não vai saber se é cristão ou não e você está ouvindo. Então, não, o que vai identificar uma música cristã é a letra, não o ritmo. Tá? Adoração não é para você, para Deus. Não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar o Criador. No capítulo 29 de Isaías, que eu vou ler aqui para vocês, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. Então, lá, Isaías 29, 13, não está dizendo aqui no livro que é o 13, mas é no 13 que fala sobre isso, tá? O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então, a regra de adoração, a gente coloca às vezes muitas limitações, porque às vezes o homem pega a palavra ali, passa daquela maneira, a maneira dele, e aí quem está lá na igreja acaba recebendo aquilo. Por isso que é importante a leitura da Bíblia, conversar com outros irmãos, né, para a gente entender que, olha só, a adoração que me prestam é só feita de regras ensinadas por homens, tá bom? Aqui. E adoração não é parte da vida, é a vida. A adoração a Deus não se limita só aos cultos, pois foi nos dito em Salmo 105:4, estejam sempre na sua presença. Então, estar sempre não é só no culto. Não é só no culto que vamos prestar glória ao Senhor, prestar adoração ao Senhor, né? Cantem glórias e louve ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. O que ele quer dizer? Que é o dia todo, todos os dias, tá bom? Em Salmos 113, 3 fala isso. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade ao abrir os olhos e a última ao fechar a noite. Tá? Eu darei graças ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Então, como que fazemos isso? Lendo, estudando a Bíblia, louvando com as canções, devocional, falando do amor de Deus, falando de Deus para as pessoas, né? Tudo isso nós estamos prestando honra a Ele, né? Adoração a Ele. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus.
A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero, né, o reformador, diz: um ordenhador pode tirar o leite da vaca para a glória de Deus. Ele está glorificando a Deus porque foi feito para isso. A vaca produz o leite e nós sabemos, ele ensina a gente a fazer algumas coisas, por exemplo, ordenhar uma vaca, para quê? Para a glória dele. Está sendo cumprido o propósito da vaca na terra. Entende? Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus. Por isso aquela perguntinha sempre tem que estar na nossa mente, no nosso coração. Será que Deus se agrada disso? Será que é para eu fazer isso? Isso vai honrar a Deus? Vai glorificar a Deus? Eu vou estar adorando a Deus? Então essa perguntinha sempre tem que ficar com vocês. Mantendo conversa contínua com Ele durante toda a atividade. Né? Então, assim, tudo que eu for fazer, eu estou lá produzindo algo, estou fazendo um bolo, eu vou conversando com Deus. Vai agradecendo cada ingrediente que está lá, vai meditando sobre o seu fazer algo, né? Esse fazer o bolo, quem vai comer esse bolo, qual é a sua intenção com esse bolo, né? Então, vai refletindo sobre isso e vai conversando com ele fazendo o bolo, varrendo a casa, arrumando a cama, trabalhando, fazendo esporte, tá bom? A Bíblia diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Às vezes a gente pensa assim, não tem ninguém vendo, eu vou fazer. Ou assim, para que eu vou fazer? Ninguém está vendo. Então, quando pensarem assim, é só lembrar. Façam tudo de todo o coração, como se fosse para o Senhor, como se o Senhor estivesse do seu lado vendo o que você está fazendo. Esse é o segredo do estilo de vida de adoração. Fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana, o dormir, o comer, o trabalhar, o passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12:1. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença, como se Deus estivesse lá, tá? A verdadeira adoração reside nisso, apaixonar-se por Jesus. Quando você tem um companheiro, uma companheira, você quer que ele esteja o tempo todo ao seu lado, não é? Então faça isso com Jesus também. Tá? E pensando no propósito de vida, o tema para reflexão é: fui planejado para agradar a Deus. O versículo para memorizar: o Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. Leiam o texto todo, tá? Contexto desse texto. E a perguntinha é: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse para Jesus? Que tarefa simples eu poderia fazer como se fosse feito para Jesus? Tá? Então fica aqui mais um dia. Amanhã a gente vai estudar o dia 9 e fiquem com Deus. Tchau, tchau.